Eu estou com a Santa Bíblia aberta no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. E eu vou ler os versículos 29 até o 39. E eu quero que você preste muita atenção nesta leitura sagrada. Preste bem atenção. A medicina é uma dádiva de Deus para o nosso bem. Deus não é contra a medicina. E a medicina não é contra Deus. A medicina é uma dádiva de Deus para o nosso bem. Ir ao médico, procurar um recurso médico, não é pecado e nem falta de fé. Falta de fé e pecado é a pessoa não se cuidar. Isso é pecado, isso é falta de fé. Agora, procurar um recurso médico, seguir uma orientação médica para que tenhamos saúde, isso é até o cumprimento de ordenança da palavra de Deus, que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, a medicina é uma dádiva de Deus para o nosso bem. Quanta gente que vai ao médico, faz um tratamento, toma um remédio e fica curada. Faz uma cirurgia e sara. Passa por um procedimento clínico e fica bem. Então a medicina é uma dádiva de Deus para o nosso bem. E os profissionais da saúde, na sua maioria, são instrumentos de Deus para o nosso bem. Mas nós também temos, pela Bíblia, o direito de rezar pedindo a Deus saúde, pedindo a Deus a cura. Está escrito na Santa Bíblia o próprio Deus falando: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Então nós temos pela Bíblia o direito de rezar e dizer: meu Deus, me cura. Meu Deus, me dê saúde. Nós temos fé no Senhor e nós temos pela palavra dele o direito de rezar pedindo a cura. Eu quero que você preste bastante atenção nesta leitura, coloque a mão no seu coração e ouça. O Evangelho de São Marcos, capítulo 1, e versículos 29 até o 39. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão Pedro estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e o servia. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Palavra do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam amém. A Bíblia dizendo que Jesus foi à casa de Pedro. E a sogra de Simão Pedro estava com febre. Para quem não sabe, o apóstolo Pedro
era casado e a sogra de Pedro estava com febre. Então contaram para Jesus que ela estava doente. O Senhor Jesus foi, tomou-a pela mão e a curou. Aquela mulher ficou curada na hora e passou a servir Jesus e os seus discípulos que estavam ali. Naquele mesmo dia, à tarde, ao pôr do sol, levaram a Jesus muita gente que estava doente e endemoniada. E como está escrito aqui, o Senhor Jesus, com a sua palavra e com o toque das suas mãos, curava os doentes, expulsava os demônios e ensinava a palavra de Deus. Então a Bíblia dizendo que Jesus, no dia seguinte, levantou muito cedo, de madrugada, ainda escuro, e foi para um lugar deserto, e ali estava orando, falando com Deus. E aconteceu também que Jesus foi procurado pelos discípulos, que disseram: Mestre, todos estão te procurando. E Jesus foi também em outras aldeias, ensinando a palavra de Deus, curando os doentes e expulsando os demônios. Em todos os lugares que Jesus ia, Jesus curava os doentes, expulsava os demônios e ensinava a palavra de Deus. A missão de Jesus era curar os doentes, expulsar os demônios e ensinar a palavra de Deus para salvar os pecadores. Esta missão de Jesus, através da igreja, ela continua. A minha missão como padre da Igreja Católica, Apostólica, Carismática é dar prosseguimento ao ministério do Senhor Jesus. A missão de todos os padres, de todos os sacerdotes da Igreja Católica, Apostólica, Carismática é fazer o que Jesus fazia: curar os doentes, expulsar os demônios em nome de Jesus e pregar o Evangelho para que as almas sejam salvas. Então daqui a pouquinho nós vamos rezar. Se você está doente, peça para Jesus: Senhor, cura-me. Assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, me cura também. Se você está pedindo por alguém, Senhor Jesus, visite esta pessoa, cure esta pessoa, diga o nome dela. E o Senhor Jesus vai abençoar, eu tenho certeza. E olha, talvez você esteja lutando contra uma doença grave, lutando contra um câncer, lutando contra um AVC, lutando contra uma doença que para a medicina é terrível. Eu quero dizer para você, preste bem atenção no que o padre vai falar. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor Jesus está com você. E nós também estamos com você. É com luta, é com garra, é com oração, é muitas vezes chorando, mas o Senhor Jesus está conosco. Ele nos ama e Ele vai te abençoar poderosamente, eu tenho certeza. Creia, você não está sozinho, você não está sozinha, o Senhor Jesus está com você e nós também estamos com você.